Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Hoje, o tema do nosso podcast é o ar que respiramos. Como está a qualidade do ar na nossa região? Hoje vamos falar sobre um fenômeno que afeta diretamente a qualidade do ar que respiramos em Belo Horizonte, a autoconcentração de poluentes. Esse processo acontece quando os poluentes emitidos, como a fumaça de veículos, indústrias e até queimadas urbanas, não conseguem se dispersar na atmosfera. Em vez disso, ficam retidos próximo ao solo, aumentando sua concentração com o passar das horas. Em BH, a topografia da cidade favorece esse cenário. Cercada por morros e vales, a circulação de ar é naturalmente limitada. Quando o vento é fraco, a umidade está baixa e ocorre a estabilidade atmosférica. A poluição se mantém parada. Durante episódios de inversão térmica, uma camada de ar quente sobre o ar frio age como uma barreira, impedindo que o ar poluído suba e se misture com camadas mais limpas. Os principais poluentes envolvidos nesses episódios são o material particulado fino, conhecido como PM2,5 e PM10, o dióxido de nitrogênio e o ozônio troposférico. Eles podem causar irritação nos olhos, tosse, falta de ar e agravar doenças respiratórias e cardiovasculares. Crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde crônicos são os mais vulneráveis. É importante destacar que a autoconcentração não significa necessariamente que houve aumento na emissão de poluentes. Muitas vezes é a combinação de condições meteorológicas e relevo que impede a dispersão. Com isso, os grupos mais afetados por essa realidade são, principalmente, crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores expostos ao ar livre e moradores de regiões próximas a grandes avenidas ou polos industriais. Crianças são especialmente vulneráveis devido ao sistema respiratório ainda em desenvolvimento e à maior frequência respiratória, o que aumenta a inalação de poluentes. Idosos apresentam função pulmonar reduzida e maior fragilidade do sistema cardiovascular, o que eleva o risco de complicações. Indivíduos com doenças pré-existentes como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas cardíacos sofrem agravamente dos sintomas em períodos de pior qualidade do ar. Trabalhadores que exercem suas funções ao ar livre, como motoboys, garis, vendedores ambulantes e ciclistas, estão sujeitos a exposições prolongadas diárias, acumulando efeitos nocivos ao longo dos anos. Já moradores de áreas próximas a vias de tráfego intenso e instalações industriais convivem constantemente com níveis mais elevados de poluentes. As consequências incluem aumento de internação hospitalar, sobrecarga no sistema público de saúde, redução da produtividade e prejuízos econômicos, e afastamento do trabalho e das escolas. Fontes principais da poluição em BH. Antes de tudo, devemos ressaltar em que em muitos horários de pico, tanto na parte de manhã quanto na parte da tarde, acabamos vendo mais automóveis do que próprias pessoas andando na rua. Isso acaba gerando uma grande poluição para a nossa cidade. Uma dessas poluições são os transportes motorizados, ou seja, carros, motos, ônibus, pois eles emitem muitos gases poluentes e materiais particulados. Um desses gases poluentes que é muito emitido são o CO2, monóxido de carbono. Atividades industriais, que é a queima de combustíveis, fabricação de mineração na capital e região metropolitana, liberam partículas e metais pesados. Poeira urbana, resultado do desgaste das vias, obras e do movimento de veículos e intensifica na estação seca. Queimas e incêndios florestais, fumaças e gases tóxicos de áreas rurais próximas afetam a cidade, principalmente no inverno. Condições climáticas, fatores como inversão térmica e baixa umidade dificultam a dispersão de poluentes. Devemos criar mais políticas públicas e ações que melhoram a qualidade do nosso ar para a nossa população na nossa cidade. Embora a autoconcentração de poluentes não seja causada por novas fontes de poluição, seu impacto na saúde pública de Belo Horizonte pode ser avassalador. Vamos entender o porquê. Quando o ar fica mais poluído e parado, aumentam muito os casos de doenças respiratórias. Entre abril e maio de 2025, os atendimentos médicos por falta de ar, tosse e outros sintomas subiram de 63 mil para 107 mil. As internações por pneumonia cresceram quase pela metade. Crianças e idosos são os que mais sofrem com isso. Só entre os bebês com menos de um ano, o número de pedidos de internação quase triplicou. Também houve aumento nos casos de alergia, crise de asmas e até internações em UTI. Para dar conta dessa situação, a Prefeitura abriu 53 novos leitos, incluindo unidade de terapia intensiva, e reforçou as equipes médicas nas UPAs.
Com a grande procura, o tempo de espera aumentou e muitos hospitais ficaram cheios. Esses números mostram que o ar ruim não é só um problema ambiental. Ele também lota hospitais, cansa profissionais de saúde e afeta diretamente a vida de milhares de pessoas na cidade. O que a poluição pode fazer com a de Minas Gerais? Vamos começar abordando o assunto de arborização. A arborização em Minas Gerais é um tema extremamente importante, especialmente nas áreas urbanas. O plantio e manejo das árvores nas cidades contribui diretamente para as melhorias de qualidade da poluição do ar. Isso é uma questão muito importante porque o nosso ar está ficando muito poluído por questões das empresas e tudo mais. Por conta da alta população de empresas e poluição no ar. Outro assunto que é extremamente importante abordar também é a importância da conscientização do cuidado ao meio ambiente. Considerando assim, é importante conscientizar as pessoas sobre não deixar lixo jogado, descartar corretamente nos lugares certos e sempre usar uma energia sustentável que não polui o meio ambiente. Uma coisa muito importante também, a gente tem que começar a implementar política de controle à poluição no meio ambiente e no meio da população brasileira, principalmente em Minas Gerais. Outra coisa muito importante, participar de iniciativas de limpezas, como se a gente passasse pelo menos uma vez na semana a juntar um grupo de pessoas para ajudar a catar o lixo nas ruas que são jogados nas ruas, que isso ajuda a contribuir com a poluição. Juntasse um grupo para ajudar a juntar os lixos e recolher, e assim fazendo uma boa ação e ajudando as pessoas que fazem esse trabalho tão importante para o nosso meio ambiente. E com isso tudo, eu espero ter informado vocês e aguardo vocês para as próximas informações, que é muito importante a gente ter essa consciência que o nosso ar está poluído e ter consciência que o nosso meio ambiente, se a gente não cuidar, a gente vai sofrer consequências com isso, como saúde, problemas respiratórios principalmente. E eu quero fechar esse podcast dando um alerta. Cuide do meio ambiente e sempre tenha consciência de pensar nos seus atos para não ter graves situações no futuro. Um ponto que é importante destacar é que a poluição do ar não é apenas um resultado de ações físicas ou industriais, mas também das escolhas intelectuais feitas pela sociedade. As decisões políticas, baseadas em estudos e análises, determinam leis ambientais e padrões de emissão que podem reduzir ou agravar o problema. Do mesmo modo, a pesquisa científica e a produção de conhecimento que fornecem tecnologias de energia limpa dão alternativas de transporte e métodos de monitoramento da qualidade do ar. A educação ambiental, como ação intelectual, também exerce grande influência. Então, ao a gente conscientizar a população sobre os impactos da poluição, a gente estimula mudanças de hábitos individuais e coletivos. Além disso, o planejamento urbano inteligente, elaborado a partir de estudos técnicos, pode diminuir a circulação de veículos e incentivar o uso de transportes sustentáveis. Assim, a gente percebe que as ações intelectuais, seja na forma de política pública, inovação tecnológica, ensino ou planejamento, desempenham um papel essencial no enfrentamento da poluição atmosférica. Então, no fim das contas, dá para perceber que a poluição do ar não é só sobre fumaça de carro ou chaminé de fábrica. Ela também depende das nossas ideias, das escolhas que a gente faz e do conhecimento que compartilhamos. Se existem pessoas pesquisando, ensinando e criando leis, é porque alguém parou para pensar em soluções melhores. E isso mostra que,
quando usamos a nossa parte intelectual, seja estudando, planejando ou simplesmente mudando um hábito, a gente consegue ajudar de verdade. Então, é como se cada decisão pensada fosse um passo a menos a rumo de um ar poluído e um passo a mais para um futuro mais saudável.